O nosso grupo é formado por mim, Emanuel, por Gabriel e Daniel. Nós vamos falar sobre os fundamentos de agentes inteligentes e busca cega. Vou começar falando aqui sobre o agente racional e sua estrutura. Então, primeiro para entendermos, na inteligência artificial, nós definimos um agente com qualquer coisa que possa perceber seu ambiente através de sensores. Então, ele vai agir sobre esse ambiente através de atuadores. Simplificando, se a gente falar de um software, por exemplo, os sensores eles podem ser o teclado, o mouse ou a leitura de algum dado de um arquivo. Os atuadores eles são exibidos como resultados na tela ou então como algum comando. Se a gente estiver falando de um robô, por exemplo, os sensores são câmeras, microfones ou sensores de ultrassom. Os atuadores são os motores, braços mecânicos ou rodas. Então, não basta apenas perceber e agir. O conceito central, que é a racionalidade, o agente ele é considerado racional quando ele escolhe a ação que ele vai maximizar sua medida de desempenho, levando em conta tudo que ele percebeu até o momento e o conhecimento que ele tem. Então, basicamente, ele vai fazer a melhor coisa possível com o que ele sabe. Então, ele vai ser o mais eficaz e atingir os objetivos para o qual ele foi projetado. Eu vou falar agora sobre função versus programa do agente. É, Bom, muitas vezes isso gera confusão, então a diferença entre a função do agente e o programa do agente é que a função do agente é uma descrição matemática abstrata. Ela é a regra, o mapeamento que diz, dada uma sequência de percepções, qual ação deve ser tomada. É o que precisa ser feito. Então, ela existe no papel como uma especificação. Já o programa do agente, ele é a implementação concreta, é o código do computador, o algoritmo rodando, no caso em uma máquina real, como aquela regra será executada. Então, aqui tem um exemplo, né? Então, se a bateria do carro, no caso aqui, se a bateria do carro ficar fraca, busca tomada. Então, aqui é a instrução e aqui já é o comando. Então, if bateria menor que 10, aqui ele vai executar, buscar a tomada. Agora eu vou falar sobre os tipos de agentes. Então, os primeiros são os reativos, é o reativo simples e o baseado em modelo. Primeiramente, eu vou falar aqui sobre o agente reativo simples. Ele funciona na base do se então. Então, ele funciona tomando decisões baseadas apenas em percepção atual. Ele não tem memória do passado. É como um interruptor. Se detectar algo, faz algo. O exemplo clássico é um aspirador de pó, simples. Então, ele se detecta a sujeira, ele aspira. Se detecta a parede, ele muda a sua direção. Mas se ele sair de um cômodo e deixou a sujeira lá, ele não vai voltar porque simplesmente ele não vai lembrar. O segundo é o agente reativo. Então, ele já mantém um estado interno. Ou seja, ele tem memória, então ele vai conseguir lidar com um ambiente parcialmente observáveis, porque ele mantém o modelo do mundo, né? Então, no caso do aspirador, ele agora saberia por onde ele já passou e quais cômodos já foram limpos. Então, ele consegue tomar decisões melhores porque tem um histórico. Vou falar sobre os agentes objetivos e utilidade agora. Bom, os agentes baseados em objetivos, eles não só reagem ao presente e lembram do passado, eles também planejam o futuro. Então, ele avalia as ações potenciais e escolhe aquela mais próxima de um objetivo específico. Por exemplo, um aplicativo de navegação, como o Waze. Ele não só reage ao trânsito atual, mas também ele traça rotas, antecipa obstáculos e também busca atingir um destino da melhor forma possível. Já o agente de utilidade, em situações do mundo real, ele muitas vezes vai ter objetivos conflitantes. Então, um carro autônomo, por exemplo, quer chegar rápido, mas também quer economizar combustível, garantir segurança e proporcionar conforto. Nem sempre é possível maximizar tudo isso ao mesmo tempo. Então, o agente baseado em utilidade usa a função de utilidade que atribui um valor numérico a cada estado ou ação. E ele escolhe aquela que maximiza esse valor. Ele não apenas quer vencer, ele quer vencer da melhor maneira possível.
Bom, agora eu vou falar sobre a natureza dos ambientes de tarefas, que basicamente é entender onde o agente inteligente está atuando. Isso é importante porque a gente precisa definir bem o ambiente antes de criar o agente. Inclusive, uma ideia central aqui é que quanto mais complexo for o ambiente, mais complexo precisa ser o agente. Para começar, a gente usa um modelo chamado PIAS. Eu não vou saber falar isso aqui porque eu não sei se o termo é em inglês. E eu também não vou saber falar essa sigla aqui em inglês. Mas, basicamente, ele serve para especificar um ambiente de tarefas. Essa sigla aí, né, cada letra dessa sigla significa P de performance, ou seja, o desempenho, como a gente mede se o agente está indo bem. O E é de environment, que é o ambiente onde ele atua. O A é de actuators, que são os atuadores, né, que é como ele age. E o S é de sensors, que são os sensores, como ele percebe o ambiente. E um exemplo clássico disso é o táxi autônomo. No desempenho, que seria o performance, a gente teria segurança, tempo de viagem, conforto, lucro. No environment, que seria o ambiente, a gente teria as ruas, os outros carros, pedestres, clima. Nos actuators, que seriam os atuadores, a gente teria volante, freio, o acelerador. E nos sensores, né, que seriam os sensors, a gente teria câmeras, GPS e o radar. Então, o PIAS, ele ajuda a deixar claro qual é o problema que o agente precisa resolver. Então, depois que a gente define o ambiente, a gente classifica ele em algumas dimensões. E essas dimensões, elas vão mostrar o nível de dificuldade do problema. Então, a primeira é a observabilidade. Se for totalmente observável, o agente consegue ver tudo, como no xadrez, por exemplo. Agora, se for parcialmente observável, ele não tem todas as informações. Isso a gente pode ver como no trânsito, por exemplo. Isso aí já vai aumentar bastante a dificuldade. A segunda é o determinismo, que se divide em dois, determinístico e estocástico. No determinístico, a mesma ação sempre gera o mesmo resultado, como um labirinto, por exemplo. Já no estocástico, existe incerteza, como no trânsito ou até num jogo de dados, por exemplo. A gente não sabe qual o dado que vai vir, né? Para fase 5, fase 4, então ele gera incerteza, ou seja, a gente precisa lidar com a imprevisibilidade. A terceira dimensão é se um ambiente é episódico ou sequencial. Se for episódico, cada ação é independente, tipo classificar imagens. Já se for sequencial, uma decisão influencia a próxima. Então aqui a gente precisa pensar no futuro. A quarta vai ser o dinamismo. Se ele for estático, o ambiente não muda enquanto a gente pensa. E se for dinâmico, o ambiente muda o tempo todo, o que vai exigir respostas rápidas do agente. Por último, a gente tem a discreticidade. Isso aí quase não sai. Que se for discreto, a gente vai ter um número limitado de estados, como num tabuleiro, por exemplo. E se for contínuo, a gente vai ter infinitas possibilidades. Isso torna o controle muito mais complexo. Bom, agora vamos comparar aqui dois exemplos para deixar isso aqui mais claro. Vamos comparar o aspirador de pó e vamos voltar com o táxi autônomo, aquele exemplo que a gente falou lá no começo. Então, eu vou começar aqui pelo aspirador de pó. O que a gente pode dizer sobre ele? Ele é parcialmente observável, porque ele não consegue ver todo o ambiente, só o que está próximo. Ele é quase determinístico, porque normalmente ele executa uma ação, o resultado é previsível, é tipo andar para frente e limpar. Ele é sequencial, porque as decisões dependem do que ele já fez antes. Ele é estático ou pouco dinâmico, porque o ambiente não muda muito enquanto ele está funcionando. Ele é discreto porque as ações e estados são limitados, como andar, virar ou parar, por exemplo. Então, no geral, é um ambiente mais simples de lidar. Bom, agora olhando para o táxi autônomo, ele também é parcialmente observável, porque o carro não consegue prever tudo, como intenções de outros motoristas, por exemplo. Ele é estocástico, ou seja, tem muitas incertezas. O trânsito pode mudar, alguém pode frear de repente, pode acontecer algum acidente, por exemplo. Ele é sequencial, já que cada decisão afeta a próxima. Ele é dinâmico porque o ambiente muda o tempo todo, carro, pedestre, estradas, por exemplo, semáforos. E ele é contínuo, porque coisas como velocidade e direção não são limitadas, podem variar infinitamente. Ou seja, ele opera em um ambiente muito mais complexo que o aspirador de pó. Então, essa comparação mostra pra gente o quê? Que quanto mais incertezas, mudanças e variáveis o ambiente tem, mais difícil é criar o agente. Então, de tudo isso que eu falei, o principal que a gente tem que botar na cabeça é: a complexidade do ambiente define a complexidade do agente. É por isso que criar um agente para dirigir um táxi é muito mais difícil do que criar um agente para um aspirador de pó. Então, para ficar mais fácil, a gente pode pensar o seguinte: quanto mais previsível, menos complexo vai ser o agente. E quanto mais imprevisível, mais complexo vai ser, porque a gente não vai ter o controle de tudo. Para que um agente consiga resolver um problema, primeiro precisamos formular esse problema de busca. Isso significa alguns elementos essenciais, né? O primeiro deles, que é o estado inicial, ou seja, o ponto de partida, de onde o agente vai partir. Por exemplo, imagine que o agente começa na posição 1,1 dentro de um labirinto. Depois, temos as ações aplicáveis, que são os movimentos possíveis em cada estado. No caso do labirinto, pode ser cima, baixo, esquerda ou direita. Em seguida, vem o modelo de transição, que define o que acontece quando uma ação é executada.
Se o agente está na posição 1,1 e se move para a direita, ele passa para a posição 1,2. O outro elemento importante é o de teste de objetivo, que determina o problema quando o problema foi resolvido. Por exemplo, o agente alcança a posição no final do labirinto. Esse é o objetivo desse agente, neste caso aqui, né? Por fim, temos o custo do caminho realizado pelo agente, que mede quanto custa cada ação que aquele agente está fazendo, o que ele fez até alcançar o objetivo dele. Esse custo pode representar tempo, energia ou distância. Em muitos exemplos simples, cada movimento custa 1. O objetivo do agente, nesse contexto aqui, é encontrar a sequência de ações que leva do estado inicial até o objetivo com o menor custo possível, né? Agora vamos para a busca cega versus a busca heurística. Existem diferentes estratégias para explorar o espaço de estados. Duas delas são a busca cega e a busca heurística. A busca cega, ela não possui nenhuma informação sobre a distância até o objetivo. Ela simplesmente explora os estados, seguindo uma ordem pré-definida. É como se fosse sair de um labirinto sem mapa ou sem direção, enfim, sem nenhum guia ali, você testando por pura sorte ali, percorrendo por todo o labirinto até encontrar alguma coisa, e testando os caminhos até encontrar a saída. Já a busca heurística, ela utiliza uma função chamada heurística. Essa função faz uma estimativa de quão perto estamos do objetivo. Na prática, isso permite que o agente priorize caminhos que parecem mais promissores, sendo uns caminhos mais econômicos, que têm menos custos, e que vão levar o nosso resultado, que no caso é o objetivo, né? Que vai ser alcançado pelo nosso agente. Um exemplo prático disso seria caminhar em direção ao local onde você acredita que está a saída do labirinto, usando uma noção de direção ou distância. Durante esse processo, aparecem alguns conceitos importantes, que são o nó, que representa um estado, a expansão, que é gerar novos estados a partir de um nó, e a borda, que contém os nós que ainda serão explorados. Agora, vamos para a busca em largura versus a busca em profundidade. Dentro das buscas cegas, existem dois algoritmos muito conhecidos, que são a busca em largura, chamada de BFS, e busca em profundidade, chamada de DFS. A busca em largura, ela explora os estados nível por nível. Ela utiliza uma estrutura chamada fila, seguindo a lógica FIFO, né? Ou seja, o primeiro que entra vai ser o primeiro a sair. A principal vantagem da BFS é que ela é completa e consegue encontrar a solução ótima, quando todos os custos são iguais. Por outro lado, ela consome bastante memória. Já a busca em profundidade, ela funciona de forma diferente. Ela mergulha em um caminho até o máximo possível antes de voltar e testar outro. Este método ele usa o método de pilha, né? Visto lá em estrutura de dados, lá no nosso P2. Seguindo a lógica LIFO, né? O último que entra é o primeiro que sai. Né? É como se você estivesse empilhando pratos assim. O prato que você colocou vai ser o último a sair, porque você vai tirar de cima para baixo. O primeiro prato que você colocou vai estar lá no último para você tirar. E pronto, seguindo aqui a nossa explicação, a DFS ela usa menos memória, mas pode ter problemas. Ela pode não encontrar a solução em alguns casos, ou encontrar um caminho que não seja o melhor. Esse é um clássico trade-off, né? Entre o uso de memória e garantia de encontrar a melhor solução. E caminhando aqui para a nossa recapitulação e conclusão, né? Os agentes inteligentes, eles percebem o ambiente e tomam decisões para maximizar o desempenho deles. Os problemas de busca são definidos por 5 elementos principais, né? Deixa eu dar aqui, pronto. Enfim, dando continuidade aqui. Os elementos principais são o estado inicial, as ações que aquele agente vai tomar, o modelo de transição, os testes de objetivos e o custo do caminho, que foi o que a gente falou mais anteriormente. Também aprendemos que existem diferentes formas de busca, como a busca cega e a heurística. E, por fim, vimos a comparação entre busca em largura e busca em profundidade, cada uma com suas vantagens e limitações. No final, né, disso tudo, a escolha do agente e do algoritmo ideal depende diretamente do tipo de ambiente e do problema que queremos resolver. Como o Daniel explicou, né, ele deu uma comparação entre desenvolver um agente, né, para um táxi autônomo ou uma solução para desenvolver um aspirador autônomo, né? Que convenhamos, o ambiente onde eles vão operar são totalmente diferentes. E é isso que vai fazer a total diferença, né? E, encerrando aqui, né, é exatamente isso que torna a inteligência artificial tão interessante. Encontrar a melhor estratégia para cada situação. E esta foi a nossa apresentação aqui, o nosso primeiro seminário do grupo de tópicos especiais.